Comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14, a partir do verso 1. Bendito é o Senhor. Antes mesmo de você localizar aí, enquanto você localiza no Evangelho de João, nós entendemos, ou seja, a Bíblia descreve que o Evangelho de João é o registro da verdadeira origem do Senhor Jesus, enraizada na eternidade e envolta em ministério. Ainda diz alguns estudiosos que o apóstolo João, quando ele tinha a idade de aproximadamente 14 anos, foi quando Jesus o chamou para segui-lo. Mas a idade de João não é tão importante quanto os fatos que ele descreve, referindo-se a si mesmo, simplesmente como discípulo de Jesus andava. João observou que o Messias, o amado primogênito de Deus, é a luz da humanidade e que veio ao mundo revelar toda a viva glória e a grandeza do Pai. Amém? Então, é uma palavra muito forte. O Evangelho de João nos descreve para que nós possamos entender e compreender o porquê que Jesus Cristo veio e o que eu e você deve fazer para permanecer e aguardando o grande dia do Senhor, porque com certeza Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Olha bem o que diz lá então no Evangelho de João, no capítulo de número 14. A palavra do Senhor, ela diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. É Jesus falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Quando a palavra do Senhor ela diz: não se turbe o vosso coração e credes em Deus, João ele está tentando nos orientar e nos ensinar através dessa palavra que o coração do homem é enganoso. O coração do homem pode distanciar, mudar o destino, mudar a rota, quando uma pessoa toma alguns princípios na sua vida e diz: não, eu vou servir ao Senhor, eu vou seguir o Senhor. O coração do homem é enganoso, e às vezes ele pode mudar a nossa rota e a nossa direção. Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração. O próprio Jesus falando, né? Credes em Deus e credes também em mim. Crer em Deus é o que, igreja? É fazer a vontade de Deus. Diga todas as vezes. E eu faço a vontade de Deus. Eu estou provando e eu creio em Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia! Bendito é o Senhor dos exércitos. Bendito é o Senhor. É uma palavra muito forte, irmãos, porque depois disso ele faz uma promessa. Se você crer e se você não se desviar e se permanecer em Deus, o que ele diz? Eu vou para o Pai vos preparar um lugar. Ou seja, eu e você, nós não somos órfãos. Fale comigo: existe um Deus lá nos céus que está olhando para mim e que vai com a minha cara. Aleluia! Glória a Deus, Ele vai com a sua cara. Bendito é o Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, na semana passada nós estivemos pregando aqui e nós estávamos falando sobre alguns fatos que podem distanciar o homem de Deus, que é o pecado. O pecado se coloca entre você e Deus, entre eu e Deus. O pecado, ele pode impedir a comunhão que nós temos com Cristo, amém? E nós iniciamos este assunto e dizemos também que Deus ele odeia o pecado porque o seu custo é muito alto. Na semana passada estivemos falando do custo, o pagamento do pecado
para nos resgatar foi muito alto. E um pecador, cada pecador merece uma punição. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós pecamos, nós merecemos uma punição. Aí Jesus, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele veio e pagou o preço para que nós pudéssemos ser resgatados. Diga graças a Deus. Diga, eu fui resgatado pela poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas tem um adversário, tem um inimigo que ele luta e ele planeja muito tirar-nos desta rota, tirar-nos dessa direção. E eu disse, irmãos, na semana passada, sobre 5 falsos arrependimentos. 5 falsos arrependimentos. Será que realmente nós estamos arrependidos? Será que você realmente está arrependido? Em 2 Coríntios, no capítulo 7, do 8 ao 11, diz o seguinte: glória a Deus, 7, do 8 ao 11. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, o apóstolo Paulo ele escrevendo, com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesseis arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele prossegue aqui dizendo, porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Observa aqui que quantas vezes nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus dizendo que pecamos, e mais tarde seguimos em frente e cometemos os mesmos pecados, os mesmos delitos novamente. Isso lembra muito o que o rei Saul fez. Você conhece a história do rei Saul? O arrependimento é uma virada de 180 graus daquilo que estávamos fazendo. Mas Saul fez uma virada de 360 graus do círculo completo. Ele chorou, arrependeu-se e depois ele caiu no mesmo erro de novo. Diga misericórdia. Aleluia. Então, igreja, olha bem, existem 5 arrependimentos, tipos de arrependimentos que nós iremos comentar no dia de hoje. O primeiro é arrependimento na adversidade. Diga arrependimento na adversidade. Segundo, arrependimento de fuga. Terceiro, arrependimento exposto. Quarto, arrependimento envergonhado. E o quinto, arrependimento fundamentado em recompensa. Vamos observar então o primeiro arrependimento, para entendermos essa palavra e ver se nós estamos enquadrados, irmãos, se existe ainda alguma mudança que nós precisamos fazer na nossa vida. Observe, arrependimento na adversidade. Aqueles que se arrependem quando as coisas ficam ruins. Olhe bem, aqueles que arrependem-se quando as coisas ficam ruins, mas quando a adversidade passa, quando a situação difícil passa, o momento ruim se passa, o arrependimento deles passa também. Faraó foi um dos que fizeram isso. Lá em Êxodo 9, do 27 ao 34, nos conta essa experiência. Quando viu o fogo
Faraó, ele disse: pequei. Ele realmente se arrependeu. Ele realmente se arrependeu? É uma pergunta. De modo algum. Quando Deus cessou o fogo, Faraó novamente ele endureceu o seu coração. Então, irmãos, existem arrependimentos na nossa vida que é só no momento da adversidade. Quando estamos dizendo: Senhor, me perdoa, me ajuda, tem misericórdia de mim, não vou fazer mais, eu prometo mudar, eu prometo, Pai, o cristão fica até mais crente no momento da adversidade. Mas quando passa o problema, quando passa tudo, se esquece do compromisso que fez com Deus, se esquece parece criança, e o cristão precisa crescer. Diga amém. Amém. Diga: eu preciso ter inteligência para poder ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu preciso ter fé